Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje dessa grande pelada que foi o Fla-Flu. Acho que tecnicamente foi um dos piores jogos, se não o pior, no comando do Felipe Luiz. O Flamengo não conseguiu vencer nenhum mano a mano, não conseguiu acertar passe decisivo, não fez uma grande arma nossa, que são as triangulações, tanto para sair jogando ali zagueiro, lateral, volante, tanto no ataque, né? O Flamengo, o ataque, a principal força do nosso ataque com o Felipe Luiz são essas triangulações pelo lado, que dá, né, que cria um desequilíbrio na defesa e possibilita ao Flamengo criar boas chances de gols. Não teve isso, não teve também um meio de campo, jogar pelo meio de aproximação, também não teve, não tivemos ninguém no meio de campo, literalmente no meio de campo ali, alguém centralizado para fazer a bola ir para o lado, para fazer a bola ir para o outro. Foi um jogo muito lento também do Flamengo, na verdade extremamente lento. Me preocupou também que foi um time muito parado. O Flamengo tentava sair jogando, quando a bola chegava na intermediária do Fluminense, a gente via, né, pela televisão, estava todo mundo parado, só quem estava com a bola procurando fazer alguma coisa e os outros parados, sem dar opção. Volto a repetir, a grande virtude ofensiva do time do Felipe Luiz são as mudanças de posição, são as ultrapassagens, a aproximação pelo meio, e não teve nada disso hoje. Tanto é que acho que vocês também não tem nenhum jogador que se jogou bem hoje, assim. O Flamengo nos últimos jogos sempre tinha. Todo mundo jogava bem e tinha 2, 3 que sobressaíam tecnicamente. Quando o time vai mal tecnicamente, não tem como ganhar. É claro que o time do Flamengo, com o Felipe Luiz de técnico, que começou no passado, terminou bem, foi campeão da Copa do Brasil, jogando muito bem. Começou esse ano, né? Quando os titulares jogaram, também jogou bem. Contra o Botafogo, foi um grande jogo, mas hoje o time tecnicamente deixou a desejar. É claro que eles não desaprenderam, né, o que o Felipe Luiz pede. É claro que o Felipe Luiz não passou a ser um treinador ruim. É claro que os jogadores não são perna de pau. O que aconteceu hoje é que ninguém jogou nada. E quando não se tem técnica, a parte tática não adianta. É evidente que o técnico, a parte tática tem uma importância grande, mas se os jogadores não conseguirem jogar bem tecnicamente, não conseguirem executar os movimentos técnicos de forma adequada, não vai fazer gol, né? Dando o exemplo do jogo contra o Botafogo, uma jogada ensaiada, o segundo gol do Flamengo, o segundo gol do Bruno Henrique é uma jogada ensaiada. O Flamengo atraiu o Botafogo para perto do seu gol, o Rossi fez um lançamento, o Plata dá a casquinha para usar a velocidade do Michael, o Michael dá o passe para o Bruno Henrique. O que o Bruno Henrique faz? Chuta de primeira. Execução técnica perfeita. O Bruno Henrique mete um golaço, o segundo gol contra o Botafogo na final da Supercopa é um golaço. Tem a parte tática, a movimentação do Plata, a velocidade do Michael, mas se o Bruno Henrique não tem uma execução técnica perfeita, não teria feito o gol. E hoje, nesse Fla-Flu, ninguém conseguiu nada. Bruno Henrique, Plata, Michael, Gerson, os laterais, ninguém levou vantagem no mano a mano. Ninguém acertou um passe mais difícil, aquele passe que deixa o cara, né, uma assistência, ou aquele penúltimo passe. Não acertaram o cruzamento, inversão de bola, né? E quando eu vejo, assim, tem uma coisa que o Flamengo, quando não tá bem, é a quantidade de bola que sobra pro Léo Pereira tentar lançamento longo. E isso aconteceu hoje. Vocês devem lembrar da quantidade de bolas que o Léo Pereira recebia, tentava uma diagonal longa, tentava uma bola, que como o Léo Pereira joga pelo lado esquerdo da zaga,
ou ele tenta a diagonal ou tentava a bola para o Michael no primeiro tempo, no segundo tempo mais para o Bruno Henrique, nas costas da zaga. Isso é uma jogada que é treinada, eu entendo, mas é esporádico quando o Flamengo está bem no jogo. Então isso para mim, quando o Léo Pereira fica com muito tempo com a bola no pé e tenta lançamentos longos, é que o time do Flamengo está mal, tanto na parte técnica quanto na parte tática. Quando eu digo a parte tática, aí, né, eu pelo menos vou tirar o peso de cima do Felipe Luiz, porque não é possível, né, que ele destreinou o time, não existe. Hoje os jogadores estavam mal em todos os aspectos, técnico e tático, certo? Um ponto também que hoje me irritou bastante, principalmente o Everton Araújo. Para sair jogando, são os dois zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, e os dois volantes. Todas as bolas que bateram no pé do Everton Araújo, ele jogou para trás. É claro que tem hora que o volante, no caso de hoje, né? O Everton Araújo e o Pulgar, às vezes recebe a bola marcado, tem que devolver no zagueiro. Mas algumas vezes, o Everton Araújo estava sozinho, ele nem preocupava ver se tinha marcação dele, ele pegava e já devolvia para o zagueiro. Então isso me irritou um pouco. Porque quando o volante pega a bola e gira para frente, aí o jogo flui, o jogo abre. Você cria um desequilíbrio na marcação adversária. E outro ponto para mim que dificultou a nossa saída de bola, além da marcação do Fluminense, o Fluminense conseguiu marcar bem, principalmente no primeiro tempo, é que os dois laterais, o Alexandre saiu com 7 minutos, né? Pelo que parece não é nada grave, foi só um desconforto muscular, ele com a experiência dele. E sem necessidade nenhuma de se esforçar hoje, né? De correr risco de agravar a lesão num jogo de Campeonato Carioca, ele sai aos 7 minutos e entra o Ayrton Lucas. Então, Ayrton Lucas e o Wesley, na minha opinião, quando o Flamengo ia sair com a bola, eles já estavam muito espetados. Já estava quase que na intermediária do Fluminense. Então ficava menos gente para sair jogando. Então ficava muito sozinho Léo Pereira e Léo Ortiz. Outro ponto que eu acho que faltou hoje foi uma participação maior do Gerson. Sem o Arrascaeta, o Gerson podia cair mais por meio. Principalmente quando o Flamengo estava, né, da intermediária para frente, para tentar sair jogando. Então o Gerson podia criar um desequilíbrio na marcação do Fluminense, saindo lá da ponta direita, da meia direita e cruzando com um volante. Então quando o Pulgar ou o Everton Araújo pegasse essa bola, ou os próprios zagueiros, o Gerson fazia uma diagonal para o meio, para receber essa bola e tentar criar algo no ataque, né? Mas assim, hoje para mim passa muito mais pelos jogadores do que pelo Felipe Luiz. Como eu disse, o Felipe Luiz vem treinando o Flamengo bem. Essa semana aí que teve, ele não destreinou o time, né? Teve um jogo no meio de semana contra um time bem fraco do Campeonato Carioca. Eu nem gravei podcast porque acho que não tem nem muito o que falar sobre esse tipo de jogo. Mas assim, acho que hoje faltou uma melhor participação dos jogadores, tanto tecnicamente quanto taticamente. O Fluminense precisava ganhar para ficar com chance de se classificar para as quartas de finais. O Fluminense entrou para não perder. Assim, né, postura do Mano Menezes, que para mim é um péssimo técnico, retranqueiro danado, foi essa. Problema deles também, só estou fazendo esse breve parênteses. Para terminar, infelizmente eu vi poucos, mas vi no Twitter, flamenguistas reclamando, mas assim, reclamando muito, da ausência do Arrascaeta e do De La Cruz. Cara, pelo amor de Deus, é controle de tempo, isso faz parte do futebol, sabe? Não dá mais pra gente falar, porque antigamente não é mais assim, véio. Hoje em dia tem toda uma ciência envolvida. O Arrascaeta, para quem não lembra, ano passado fez uma artroscopia e ficou 1 mês parado, depois vieram as férias. Então o Arrascaeta tá 2 meses parado. E esse problema do joelho dele é meio complicadinho. O De La Cruz, que jogou muito bem contra o Botafogo, para mim foi um dos destaques do Botafogo, no jogo contra o Botafogo, da Supercopa. Para o De La Cruz jogar bem, o tipo de jogo do De La Cruz, que é o de formiguinha atômica, tá sempre ganhando a segunda bola, sempre bem posicionado, fazer a transição da defesa para o ataque, tem que ter preparo físico.
O De La Cruz também ano passado sofreu com um problema no joelho, que ficava fora. Fazia 2, 3 jogos mal, por quê? Preparo físico, dor no joelho. Então esse ano ele voltou zerado. Tanto é que ele jogou muito bem contra o Botafogo. Para que forçar Arrascaeta e De La Cruz, que são 2 titulares do Flamengo, indiscutivelmente? Para que forçar esses caras num jogo que não vale nada? Vale, um Fla-Flu sempre vai valer, né? Fla-Flu é Fla-Flu, tanto é que foi um jogo nervoso, brigado. Porque, meu irmão, Fla-Flu é isso aí mesmo. Mas quando eu digo que não quer valer nada, é nada de importante. Não é nem semifinal ou final de Campeonato Carioca. Então a gente tem que tomar cuidado. Ano passado, o Flamengo entrou com tudo no Carioca, não queria poupar ninguém, foi campeão invicto. Foi campeão invicto do Campeonato Carioca. Depois machucou um monte de gente. Machucou Cebolinha grave, machucou Pedro naquela bosta de seleção brasileira. No final do ano, na reta final, Luiz Araújo machucou, sabe? Então assim, o Pulgar também machucou um pouco. Vira e mexe tinha jogador do Flamengo lesionado. Por quê? Pré-temporada. O Carioca é pré-temporada ainda. A gente tem que começar a temporada Vera, na minha opinião, com a Arrascaeta, De La Cruz voando. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Seja contra qual time for. Se for Flamengo e Juventude, tem que entrar com 100%. Porque eu acho que, para mim, o mais importante esse ano é vencer o Brasileirão. Tem muito tempo que a gente não ganha o Brasileirão já, desde 2020. Então, fazer um Brasileirão bom, porque, consequentemente, você fazendo um Brasileirão bom, inevitavelmente, você vai fazer uma Libertadores boa. Não tem como. Não tem como o seu time estar voando no Brasileirão e ir mal na Libertadores. Não tem. Então, assim, acho que a comissão técnica do Flamengo, né? Os preparador físico, médico, fisiologista e o Felipe Luiz acertaram ao preservar fisicamente Arrascaeta e De La Cruz, que são jogadores que têm, infelizmente, históricos de lesões musculares. E os dois já passaram por artroscopia no joelho. Então, assim, vamos poupar, segurar agora para quando começar a Vera, a gente está com todo mundo em forma. Valeu, pessoal. Abraço, saudações rubro-negras, até a próxima.